Tem várias marcas chinesas desembarcando por aqui, como a Oppo, Realme e a Honor, que logo chega de vez. E eu quero aproveitar que eu tô com o Oppo Reno 11F para conversar com você sobre o que essas fabricantes estão fazendo aqui no mercado nacional, se você tem de ficar de olho ou não. Aliás, recentemente, nós fizemos uma pesquisa na aba de comunidade e a Oppo é a marca que vocês mais estão interessados. Então a gente vai entrar a fundo no que eles estão fazendo, abordar tradução, software, poder de fogo, onde dá para encontrar e, claro, comparar com as concorrentes. Então, se você tá perdido ou perdida, com vários chineses aparecendo por aqui, ou só tá querendo um Oppo, você tá no lugar certo, porque eu vou abordar tudo o que você precisa saber. E claro, se gostar, tem links de onde comprar na descrição. Também tá por lá o link pro nosso grupo de ofertas, onde diariamente a gente faz uma curadoria do que tá barato na internet. Tem celular, notebook e mais um monte de coisa. Com isso em mente, bora falar de celular chinês? Então sobe a vinheta. Como eu disse lá na intro, depois que vocês responderam nossa pesquisa e colocaram a Oppo como primeira colocada de mais procuradas, eu corri para bater um papo com a marca e arranjar um celular com eles para testar. E esse foi um ótimo momento, já que a marca tinha acabado de anunciar o seu retorno ao Brasil. Aliás, deixa eu contar essa história. A Oppo fez um evento no Brasil há uns 2 anos, mas não teve sequência. E voltou agora, num formato novo, com fabricação nacional em parceria com a Multi, a antiga Multilaser, e com vendas exclusivas pelo Magazine Luiza. Ah, e aqui já tem um ponto importantíssimo quando a gente fala de fabricantes chinesas. Elas estão se dividindo sobre como trazer os seus aparelhos para o Brasil. A Xiaomi optou por ter uma loja oficial em parceria com a DL, mas grande parte das suas vendas, na verdade, vem de pequenos distribuidores que pegam o celular no Paraguai e não trazem para cá de forma legal. O volume é muito grande, e já saiu uma reportagem bem completa que eu fiz lá no Terra sobre o assunto. A Realme também está oficialmente no país, mas essa comunicação com a gente, jornalista, é um pouco confusa. Nem sempre fica claro se o aparelho chegou ou não de forma oficial por aqui. E o fato de os marketplaces não precisarem enviar uma nota fiscal deixa ainda mais confuso se o aparelho que você comprou tem ou não assistência técnica aqui no país. Aliás, cá entre nós, eu conversei com o executivo da Realme que disse que a marca está estudando um parceiro nacional para fabricar os seus celulares. Mas novamente, tudo fica no ar e nada de confirmado. A Honor ainda está estudando como vai entrar no mercado nacional, embora já esteja com presença sólida em vários mercados na América Latina. Eu estive com eles na MWC em fevereiro lá em Barcelona e eles disseram que ainda não há uma definição de formato dessa presença. Eles fizeram um evento em julho, mandaram o X8B para vários canais, inclusive pra gente, mas no fim ele não apareceu aqui de forma oficial. No momento, só por importação mesmo. O ponto é que a Oppo e a Infinix optaram por um outro caminho, que é ter um parceiro nacional na montagem do aparelho. Normalmente, as peças vêm de fora e ele é manufaturado aqui, tal como as montadoras de carro ou de notebooks já fazem. E isso enquadra os aparelhos como produzidos no Brasil. Eles já recebem selo da Anatel e têm todas as garantias de operar por aqui, além de benefícios fiscais, o que melhora a margem da fabricante. Esse é o melhor dos mundos. A empresa acredita no país, gera emprego por aqui, trabalha mais perto de assistências, tem peça de reposição fácil e tem um endereço onde o Procon pode bater se der problema no seu modelo. Eles não querem vir aqui só sugar. E com essa cabeça que eu quero falar um pouco mais do primeiro modelo da Oppo fabricado por aqui, o Oppo Reno 11F. Eu passei algumas semanas usando ele, mas ainda não sei se eu tenho opinião formada sobre essa traseira, por exemplo. Ela mistura acabamentos, texturas, enfim. Eu vou chamar de original, pode ser? Ou melhor, eu vou deixar pra você me dizer aqui nos comentários o que você achou. A traseira é de plástico, mas imita muito bem um vidro texturizado, que parece florido ou algo do tipo nessa cor roxa, que a gente recebeu para testes, mas ele ainda tem versões em verde e azul. É uma característica comum desses aparelhos optar por sair do óbvio no design. Há campo para isso no mercado chinês e em alguns lugares da Ásia, como a Índia, mas não sei se por aqui esse acabamento vai pegar não. Ainda mais porque a gente adora uma capinha, uma coisa que os executivos dessas empresas não entendem direito. Quer um exemplo? Em um evento da Realme, esse executivo global que eu comentei perguntou por que a gente gosta tanto de capinhas, já que eles sempre procuram trabalhar um design mais original, e a capinha estragaria esse design. Voltando para o Oppo Reno 11F, a traseira é cortada por um enorme módulo de câmeras, esse mais difícil de entender. São 2 grandes círculos, um para a câmera principal e outro para as 2 câmeras auxiliares. Eles ficam dentro desse módulo retangular, onde fica o flash e a inscrição Innovative AI Camera. Curiosamente, esse módulo de câmeras não é texturizado como o restante da traseira. Se você reparar no módulo da câmera principal, vai perceber que essa proteção preta é bem maior que a lente em si. Então é uma questão de design ele ser grandão. A Oppo quer fazer com que pareça que a sua câmera é bem maior, mesmo não sendo. O frame lateral
também é de plástico e imita metal. E aqui não tem muito segredo. Do lado direito fica o botão de energia e o botão único de volume mais e menos. Ele está numa posição bem confortável de usar, que não te força a esticar demais o polegar para aumentar o volume. Do outro lado fica uma gaveta híbrida de chips, com espaço para um chip e outro cartão de memória. Em cima fica o microfone para chamadas e embaixo está outro microfone, a entrada USB-C e a saída de som. Você deve ter reparado nas imagens, mas vale mencionar que a traseira e os frames laterais são planos. iPhones mais novos e Galaxy da Samsung têm apostado nesse tipo de design, sem curvas, e claramente inspiraram o restante da indústria. Mas se o design da traseira pode dividir opiniões, o que não deixa dúvidas é essa tela AMOLED Full HD de 6.7 polegadas. Eu gostei de tudo nela. Do equilíbrio das cores, da qualidade do painel, das bordas bem pequenas. Olha, é um dos grandes acertos desse aparelho. Ela tem suporte HDR10 Plus, pico de brilho de 1100 nits, proporção de tela-corpo de 89,8% e 394 pixels por polegada, o que é um número bom para o seu desempenho. Para fechar, ela conta com proteção Panda Glass. A tela já vem de fábrica calibrada no modo vívido, e você pode alterar para o padrão ou ainda escolher uma temperatura de display mais quente ou mais fria. Ainda no assunto tela, a Oppo já traz película aplicada e tem sensor de impressões digitais abaixo da tela. Eu gosto do sensor um pouco mais alto, porque fica mais ergonômico, mas tá ok ele tá um pouquinho mais abaixo nesse caso. O importante é que ele respondeu rápido em todas as vezes que eu precisei desbloquear. E ó, tá gostando do vídeo? Então não esquece de se inscrever aqui e ativa as notificações para sempre ser notificado de quando tiver um conteúdo novo aqui no canal. E lembra sempre da nossa extensão para navegador, que é o Comparador de Escolha Segura, e do nosso grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp, fechou? E bora continuar. Uma coisa em comum entre as fabricantes chinesas é a semelhança entre as suas personalizações do Android. O ColorOS da Oppo lembra um pouco a personalização da Honor, da Xiaomi, da Realme. Eu confesso que eu me senti perdido entre eles. Eu consigo perceber com rapidez a interface da Xiaomi, mas as outras me soam muito parecidas. E uma das características dessas interfaces é a página inicial bem poluída de aplicativos e uma série de bloatwares, que são os aplicativos que já vêm pré-instalados sem que você tenha pedido para ter lá. Eles começam por uma loja própria de aplicativos, a App Market, que sempre tem um design bem simples ou minimalista. É um listão de aplicativos e jogos, ponto. No caso da ColorOS, entre os aplicativos, tem alguns jogos como Caça-Palavras e Paciência. Além disso, tem LinkedIn, Quai, um aplicativo de relaxamento, Shopee, Sporting Bet, Temu, AliExpress, Amazon Shopping, enfim, bastante coisa que chega sem você ter pedido para chegar. Teve até um que eu achei interessante, que é o Zen Space, uma espécie de modo de foco, que vai desabilitar notificações quando você perceber que está usando bastante o aparelho. Ou o Relax, assim mesmo, que coloca sons relaxantes ou joguinhos tranquilos para você pegar no sono com mais facilidade. Mas esses aplicativos que eu mencionei são da própria Oppo. Mas o meu motivo de não gostar de bloatware nem é esse, o ponto é outro. Entenda, eu não estou falando de aplicativos que a fabricante traz e que se sobrepõem aos do Google, como a galeria de fotos, mas de uma série de aplicativos e jogos que já estão instalados e ocupando a sua memória. Mas enfim, feito esse desabafo sincero, uma coisa que eu preciso elogiar é a tradução da interface. Eu passei um bom tempo navegando pelo celular procurando erros de tradução, confesso. Seja no português de Portugal ou em partes que não foram traduzidas. Eu vi muito desses erros nos primeiros Realme que chegaram ao Brasil. E não achei aqui no Oppo Reno. As fabricantes chamam esse trabalho de tropicalização. E aquele foi muito bem feito. A ColorOS ainda imita um pouco o iOS numa área de widgets que você arrasta de baixo para cima do lado direito. E o Oppo Reno 11F chega com o Android 14. E a política de atualizações não é muito clara. Por ser um intermediário, ela não deve passar de 2 anos, mas esse é um chute meu. Eu perguntei para a Oppo e não tive resposta no momento que eu tô gravando esse vídeo. Falei de software e agora bora detalhar o hardware. Esse cara vem equipado com o chipset MediaTek Dimensity 7050. E eu queria entender com quem ele pode ser comparado. E ele tá ali, entre o Snapdragon 7S Gen 2 e o Snapdragon 855. O chipset ainda vem acompanhado de 8 GB de RAM expansível até mais 8 GB e 256 de memória interna, que pode ser expandida por cartão microSD. Ou seja, a gente está falando de um smartphone bem intermediário mesmo, com um desempenho bem próximo ao do Galaxy M35, por exemplo. E depois de entender onde ele está situado, foi a hora dos testes sintéticos de benchmark, que ajudam a entender melhor. No Geekbench 6, nos testes de CPU, ele fez 890 pontos no single core e 2.326 no multicore. No AnTuTu, foram praticamente 600 mil pontos.
ou para ser preciso, 599.271 pontos. Nessa faixa, o Oppo Reno 11F consegue fazer tudo, mas com moderação. Para o dia a dia, ele funciona muito bem. Ele é bem esperto no multitarefa. Não demorou para carregar aplicativos e manteve boa conectividade. Não teve aplicação que ele não desse conta. Ou mesmo jogos como Genshin Impact, ele conseguiu rodar sem sustos, o que é ótimo. Falta ainda falar de bateria, né? Eu gostei do que a Oppo apresentou no Reno 11F. São 5.000 mAh, o que é meio padrão para celulares hoje em dia. E a Oppo manda um carregador de 67 watts que promete carregar de 0 a 100 em 48 minutos. Em casa, testando foram 50 minutos, o que está bem dentro da margem. Carregadores de alta potência são uma característica bem forte de celulares chineses. Eu lembro do SuperVOOC da Realme, que entregava a carga completa de bateria em meia hora. O modelo da Oppo não chega a isso, mas tem números animadores. E como foi o consumo dessa bateria? Nos jogos, Asphalt 9 consumiu 10% em uma hora de game. Call of Duty foi responsável por 16% no mesmo período e Genshin Impact, mais pesado, drenou 22%. Nas atividades mais comuns, ele gastou apenas 6% em uma hora de reprodução de vídeos no YouTube. Outros 22% no mesmo período filmando em 4K 30 FPS. E por fim, uma hora de Chrome em redes sociais foram responsáveis por 10% da bateria. Eu sei que a parte mais aguardada dos reviews são as câmeras, então bora falar delas? Apesar do tamanho enorme que elas ocupam na traseira do Oppo Reno 11F, a gente não tá falando de um conjunto com várias câmeras ultra potentes não, tá? A principal tem 64 megapixels, distância focal de 25mm, abertura f1.7 e pixel de 0.7 micron. Até aí tudo bem, mas as outras duas câmeras são mais intermediárias. A ultra-wide tem apenas 8 megapixels, abertura f2.2 e ângulo de visão de 112 graus, o que é menos que o normal dos seus concorrentes. Fechando o conjunto traseiro, a macro tem apenas 2 megapixels e abertura f2.4. Eu já falei algumas vezes e vou repetir aqui, macro de 2 megapixels não faz boas fotos, porque a resolução é baixa e com uma abertura de luz menor, os resultados não ficam melhores. Mas deixa eu explicar isso mais na prática, vai. Quando a gente fala da câmera principal, em dia ensolarado, ela consegue produzir ótimas fotos. As cores são realistas, não tem saturação ou brilho exagerado e tudo me pareceu bem equilibrado. Vale aqui um elogio no modo retrato em objetos, que fez o recorte muito correto, como nessa foto de orquídea aqui. No modo noturno, ela também cumpre bem o papel. E isso é um sinal legal de maturidade do mercado, porque hoje em dia, até modelos intermediários conseguem um bom modo noturno, bem aproveitável aliás. Em boas condições, a Ultra-Wide performou bem, mas ela sente um pouco mais de dificuldade em condições de luz mais desafiadoras. São apenas 8 megapixels, então ela não faz milagre. Em fotos com baixa luz, você já percebe que a câmera Ultra-Wide encontrou seu limite. O que está fora do assunto principal já começa a perder qualidade, mas o resultado ainda é utilizável. De verdade. O problema, como eu já adiantei, é a câmera macro. Eu repito o que eu costumo dizer em outras análises, que é uma câmera que não deveria existir. E no caso desse carinha aqui, ter uma câmera híbrida, como a Motorola já costuma fazer, seria um ganho de funcionalidade e também estético, já que evitaria esse segundo módulo com duas câmeras no mesmo círculo. A frontal de 32 megapixels faz um trabalho razoável. E é tudo o que dá pra dizer. O modo retrato não brilha, mas consegue fazer um bom recorte do assunto principal. É o melhor da sua categoria? Não, mas é ok. Tanto a câmera principal quanto a frontal filmam em 4K a 30 quadros por segundo, o que é uma boa notícia. Até pouco tempo atrás, os intermediários de empresas chinesas ficavam limitados a gravar vídeos em Full HD. A Xiaomi insistiu com esse comportamento mesmo em modelos flagships, tá? Bora concluir o vídeo? O Oppo Reno 11F me deixou sentimentos distintos. Ele é bem esperto e rápido, teve um bom desempenho nos nossos testes, a bateria rendeu bem, tanto no consumo quanto na recarga, e tem uma interface bem traduzida para o português. Por outro lado, a construção a ponto que divide opiniões e o conjunto de câmeras não me agradou totalmente. Mas para concluir o que a gente achou do Oppo Reno 11F, eu preciso te explicar a política de distribuição da empresa. Isso porque a Oppo decidiu ter o Magalu como parceira exclusiva, então as vendas são somente por lá, e o preço anunciado é de R$3.000. As empresas chinesas costumam fazer essas parcerias para melhorar sua penetração no mercado. E sobre o preço, eu tenho que fazer um racional, porque eu achei esse valor bem alto para que o Reno 11F entrega. Hoje a gente vive quase um duopólio no mundo Android no Brasil, até a chegada mais maciça das chinesas. Samsung e Motorola dominam esse mercado, sendo que a sul-coreana tem mais de 45% dessa fatia. Então, para uma marca se estabelecer aqui e tentar quebrar essa divisão, ela precisa de atrativos. O principal deles é o preço. Xiaomi não conseguiu, Realme também não, e a Oppo parece seguir o mesmo caminho. Eu sei que é uma operação complicada, que envolve parceria com empresas nacionais como Magalu e Multi, tem a questão dos impostos e tudo mais. Só que mesmo assim, se a Oppo olhar para o lado, ela vai ver que os dos intermediários estão custando bem menos. Então,
a fabricante vai precisar baixar o valor ou investir em promoções para atrair esse consumidor mais indeciso. Só que, com um valor de R$3.000 e apenas um varejista parceiro, fica tudo mais complicado. Por isso, dá para dizer que esse cara pode ser interessante se esse valor cair para um patamar próximo dos R$2.000. Mas e você? Gostou do Oppo Reno 11F? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando um celular chinês, fechado? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!